saúde. Oferecimento. Farmácia Artesanal, farmácia de manipulação. Nosso compromisso é com o seu bem-estar. Horas e 38 minutinhos, nós já estamos aqui na nossa sala de estar, recebendo a doutora Nayara Benevides, ela que vai estar tirando muitas dúvidas de você aí de casa que está acompanhando o nosso programa sobre o tema cirrose. Primeiramente, doutora, seja muito bem-vinda aqui no Fala Cidade. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Agora, doutora Nayara, a gente vai abrir os nossos canais de interatividade, tanto pelo nosso Facebook, onde nós estamos com transmissão simultânea, pela TV Correio Parauapebas e também pelo nosso WhatsApp. Portanto, fique à vontade e eu já vou iniciar perguntando aquela questão básica. Afinal de contas, doutora, explica pra gente o que é a cirrose. Bom, a cirrose ela é uma doença em consequência a uma agressão do fígado por um longo período. O fígado ele é um órgão que ele tem um poder de se regenerar. Então, ele consegue ficar anos e anos sofrendo, mas chega um momento que ele não aguenta mais. A partir desse momento, ele já está fibrosado e aí ele não consegue mais fazer todas aquelas funções que ele normalmente faria de metabolização. Ele produz vários hormônios, ele ajuda no processo da coagulação. Então, ele tem uma importância muito grande em todo o funcionamento do nosso órgão. Agora, dentro disso, doutora, conte por um pouquinho sobre o histórico da sua área, né? Que é justamente essa dos cuidados do fígado, né? Isso, eu sou gastroenterologista clínica e hepatologista. A hepatologia ela é uma especialidade voltada para o estudo do fígado. Então, todas as doenças em geral, não só a cirrose, existem várias doenças apenas no fígado. A cirrose, ela é uma consequência dessas várias doenças. Então, ela é o desfecho final. Quando essas doenças não são tratadas de forma correta, o paciente provavelmente vai acabar evoluindo com cirrose. E aí a gente tem várias causas. Quais são as principais causas de cirrose? Ainda a principal causa é o uso abusivo de álcool. Tá? Existe um fator genético associado, nem todo mundo que é etilista, crônico, vai ter cirrose, mas boa parte sim. Após o uso de álcool, a gente tem as hepatites virais como principal causa de cirrose. Existem algumas hepatites que são crônicas, que o vírus ele fica por anos e anos no corpo, que é a hepatite C e a hepatite B. Essas sim vão causar cirrose. As outras hepatites, como o vírus A, ele não causa cirrose. E depois das hepatites temos a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que vem aumentando consideravelmente. Nos Estados Unidos já é a segunda, indo para a primeira causa de cirrose e até de transplante de fígado, porque também pode causar câncer no fígado, gordura no fígado. Isso é um alerta muito importante, porque normalmente as pessoas fazem ultrassom, tem uma gordurinha no fígado, como se fosse uma coisa bem inocente, mas na verdade não é tão inocente assim. Esse acúmulo de gordura no fígado ao longo de muitos anos, ele causa um processo inflamatório crônico no fígado que pode levar sim a cirrose e a câncer. Claro, uma pequena parcela da população, em torno de 20 a 30% que vai ter isso. Nem todo mundo que tem gordura no fígado vai ter. Porém, não tem como a gente saber quais são essas pessoas. Eu não consigo, através de um exame, saber assim, esse aqui vai ter, eu tenho que ter mais cuidado. Existem alguns exames laboratoriais, exames de imagem, que nos dão sinais de alerta, em que eu preciso ter uma vigilância maior, mas isso é muito individualizado, de caso a caso. E existem outras doenças que também podem causar cirrose, que é o que a gente chama de doenças autoimunes e doenças de depósito, mas são doenças bem mais raras e que têm tratamento também. Eu tenho uma pessoa bem de perto de minha casa que tem cirrose, que é a minha mãe. Hoje ela trata dessa doença que... Qual a causa da cirrose dela? Pois é, os médicos dizem que foi a má alimentação. E é justamente tocando nesse assunto aí, está muito realmente ligado também a esse fator de má alimentação do brasileiro? A má alimentação por si só, ela não causa cirrose. O que ela causa é
a gordura no fígado, né? Então, a obesidade, o sedentarismo, a alimentação rica em alimentos industrializados, enlatados, que tem muito corante, essas coisas, consequentemente, não vai trazer algo bom para a sua vida e que vai trazer várias doenças, né? Pressão alta, diabetes, aumenta o risco de câncer, e aí acaba causando gordura no fígado, que também leva a cirrose e a câncer. Então, provavelmente, o que aconteceu com sua mãe? Ela deve ter tido gordura no fígado durante anos e anos e não sabia. E aí ela só descobriu quando já estava no estágio da cirrose, que infelizmente não tem mais o que fazer em relação à cura. Tá? Então, cirrose não tem cura, só tem tratamento. Mas tem muito tratamento, tem muito a se fazer. Antigamente, a gente tinha aquela coisa assim, tem cirrose, vai morrer, né? Porque todo mundo que tinha cirrose morria. Mas isso não acontece mais. Já temos vários tratamentos disponíveis, principalmente a alimentação. Então, o paciente com cirrose, ele não pode fazer uma alimentação rica em sódio, que é o sal. Então, não pode comer nada industrializado, enlatado, embutido, processado, porque tudo isso tem muito sal. E o sal, ele é tóxico para o corpo e ainda puxa água. Que o paciente com cirrose, ele pode fazer aquela barriguinha d'água, né? É o típico paciente cirrose, ele fica bem magrinho, perde muita massa muscular, muita mesmo, causa uma sarcopenia, que é essa perda da massa muscular, e fica inchado, aos pés inchado e a barriga inchada. E isso, para você resolver isso, tem que fazer uma dieta que a gente chama de hipossódica, que é tirar tudo que é industrializado e fazer um baixo consumo de sal. É tudo uma consequência, né, doutora? Exatamente por isso que a gente está trazendo esse quadro aqui dentro do Falacidade semanalmente, justamente para estar orientando a população, né? Como perceber que nós estamos com um princípio de alguma doença? De fato, é para isso que nós estamos com esse quadro aqui, doutora, e essa nossa estreia justamente nesse assunto, porque muita gente fica desapercebido sobre os sintomas. Vamos só bater mais um pouquinho sobre isso, né? Como é que eu começo a perceber que o meu fígado está sinalizando de que já vai iniciar um problema? Então, isso é interessante, porque o fígado, como eu falei, ele é silencioso e ele aguenta muito tempo. E esse é o grande problema, porque como ele aguenta calado, a maior parte não tem sintomas no início. Você pode ter uma sensação leve de empachamento, um aumento do volume abdominal, aquela barriga mais inchada, mas a verdade é que a maioria dos pacientes são completamente assintomáticos. E aí vem o alerta, porque o ideal é você procurar um médico que possa te ajudar com exames, com ultrassom do fígado. No ultrassom a gente consegue avaliar se tem esse acúmulo de gordura, se o aspecto do fígado já está mais heterogêneo, com uma cara meio ruim, e fazer exames laboratoriais que vão sinalizar essa inflamação no fígado, certo? Em caso de alteração, teria que procurar um médico especialista para poder ajudar a esclarecer melhor e tratar de forma correta. A cirrose, quando ela já está instalada, um dos principais sintomas é essa barriga d'água, que é o que a gente chama de ascite, né? Outro sintoma frequente, às vezes o paciente ele abre o quadro de cirrose vomitando sangue, que é o que a gente chama de hemorragia digestiva alta. E isso é muito preocupante porque a hemorragia digestiva mata. O paciente ele pode vomitar sangue até morrer. Por quê? O quadro de cirrose, como o fígado fica fibrosado, duro, o sangue ele não consegue passar pelo fígado para chegar no coração. E ele fica represado numa veia que chama veia porta. E isso aumenta o fluxo, aumenta a pressão dentro das veias e que dilatam as veias no esôfago e ele pode morrer vomitando sangue. Uma outra sintoma de cirrose é quando o paciente começa a ficar desorientado. Ele pode ficar confuso, agitado, sonolento demais, que é o que a gente chama de encefalopatia hepática, que também tem tratamento. E é um sinal que pode ser um sinal de cirrose. Só que esses sintomas, sinais que eu estou comentando, são sinais de doença avançada. Então, é sempre importante esse alerta de cuidado com a alimentação, não abusar do álcool, fazer atividade física regularmente, isso é extremamente importante para a prevenção de cirrose, porque faz parte e ajuda muito nessa diminuição do índice de cirrose. É exatamente nesse ponto, né, que a senhora está pontuando aqui para a gente, porque é tudo questão de prevenção. A partir prevenção de tudo, sempre, eu gosto sempre, muito de trabalhar com isso. E é exatamente isso, porque a gente sabe que nós estamos num país, numa cidade que tem as dificuldades do serviço público, de estar atendendo as pessoas, inclusive, para uma
um atendimento urgente, por exemplo, né? De encaminhamento até um profissional, isso demora, isso eu tenho experiência dentro da minha própria casa, né? A minha mãe foi fazer uma cirurgia do fígado uns 5 anos depois já de ter tido o caso de precisar, né? E já foi retirada uma parte, inclusive foi para a biópsia, mas para te ver como é que demora esse tratamento, né? O tratamento, o acesso realmente no SUS, ele é um pouco complicado, mas Parauapebas hoje a gente tem um certo benefício. E eu atuo na parte do SUS aqui em Parauapebas, eu sou a gastroenterologista da Policlínica hoje e sou a hepatologista do CTA. Então, hoje, lá no CTA, que fica na Rua P, nós tratamos hepatite B e hepatite C, tratamentos completamente gratuitos, que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, tratamentos que a hepatite C hoje já tem cura, até 5, 8 anos atrás não se falava em cura, todo mundo que tinha o vírus C estava taxado a ter cirrose e câncer no fígado, e hoje a gente já tem uma medicação excelente que chega aí com uma taxa de cura até 98% e está totalmente disponível pelo SUS, tá? Então, hoje, graças a Deus, na cidade de Parauapebas a gente tem sim esse acesso fácil. Algumas coisas não, por exemplo, transplante de fígado, mas também é impossível, porque algo de alto porte, isso é Estado, né? Exato. E aí tem que ir para Belém e essa transferência às vezes pode demora um pouco porque a gente depende do Estado. Mas em relação ao município a gente está bem amparado, graças a Deus. Então, já trazendo esse benefício que a senhora está contando aqui para a gente, as pessoas então que estão preocupadas com algum sintoma, porque a senhora disse que esse sintoma já aparece com pessoas que já estão, né, em um nível crítico, vamos dizer assim, né? Então, elas podem dar início ao tratamento como? Procurando primeiramente o quê? Antes de qualquer médico, eu acho que a gente precisa entender que o nosso corpo ele é reflexo daquilo que a gente faz. Então, se você quer ter saúde, se você quer envelhecer com saúde, a primeira coisa que você tem que fazer por você é melhorar os seus hábitos de vida. Como? Fazendo atividade física regularmente, não obrigatoriamente todo dia. Você pode caminhar, ir na academia 3 vezes por semana, não precisa ser todo santo dia. Fazendo uma boa alimentação, tentando diminuir o máximo de alimentos industrializados, enlatado, embutido, gordura, fritura. Infelizmente, na nossa região, a gente tem um hábito, culturalmente, de uma comida muito pesada, muito excesso de gordura, tudo é frito, né? Come muita carne vermelha em excesso, que também não é bom para a saúde, comer muita carne vermelha. O ideal é comer mais carne branca, sempre grelhada ou assada. E, se caso você tem algum sintoma, procurar um médico. Se você tem condição de já ir direto para o especialista, ótimo, que bom. No caso do SUS, o ideal é procurar uma unidade básica de saúde mais próximo da sua casa, estar realizando os exames periódicos que todas as unidades têm, exame de sangue, ultrassom, e aí o médico clínico geral vai avaliar, se houver necessidade, ele vai te encaminhar para a policlínica ou para o CTA, conforme a necessidade. A senhora tocou num assunto importante aí, aquele exame simples, check-up rápido que a gente faz como um exame de sangue, um problema no fígado já sinaliza ali nesse exame rápido de 1 mês ou alguma coisa assim? Sim, pode sinalizar, depende do exame, porque quando a gente fala assim, eu vou fazer um exame de sangue, um check-up, não existe um rótulo, quais são os exames do check-up, cada médico pede o que acha conveniente, né? O pessoal fala, eu fiz um hemograma completo, como se estivesse vendo tudo. Não, o hemograma completo só vê anemia, plaqueta e leucócitos, que são as nossas células de defesa, não vê mais nada. Então, o ideal é que nesse check-up tivesse sempre como TGO e TGP, que são as transaminases que sinalizam inflamação, que tivesse colesterol total e frações, porque pode ser causa de gordura no fígado, a glicemia, que é para o diagnóstico de diabetes, o exame da tireoide, um exame de urina, e alguns outros que a gente, na verdade, eu gosto mais de avaliar cada caso. Primeiro, antes de solicitar qualquer exame, escutar o que o paciente tem a me dizer, ver se ele tem alguma comorbidade, a história do paciente, isso é fundamental, para saber o que eu vou pedir, para eu nortear o que eu vou estar fazendo com aquele paciente.
Entendi. E são exatamente essas dicas aí que a doutora está colocando no ar hoje que você deve levar em consideração e pode também estar participando do nosso programa. Envie aí a sua pergunta, a sua dúvida e aproveite esse espaço aberto aqui justamente para a gente dar essa porta de escape para você que está aí em casa assistindo a gente, né? Como a senhora informou, tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, a pessoa consegue viver tranquilamente durante esse tratamento, né? Consegue. Antigamente a gente tinha essa taxação de que cirrose era igual à morte. Hoje não. Hoje a gente consegue, com acompanhamento clínico, o paciente que tem cirrose, ele precisa passar em consulta no mínimo a cada 6 meses. Por quê? A cirrose pode ter câncer no fígado. Então, ele vai ter que fazer exames periódicos, mesmo se ele não estiver sentindo nada. E esse acompanhamento clínico, a gente consegue prevenir as descompensações da cirrose, que são as causas da morte, né? Então, o que mata o paciente com cirrose são as descompensações. É a varizes do esôfago que sangra e ele morre vomitando sangue. É a água na barriga que pode infeccionar e causar uma sepse, uma infecção generalizada. É a encefalopatia que pode levar ao coma. Com essas consultas periódicas e o tratamento de cada doença de base, então, por exemplo, eu tenho hepatite C, eu trato, eu já melhoro bastante. Eu tenho hepatite B, eu trato, já melhoro bastante. Eu tenho gordura no fígado e diabetes. Tratando a diabetes e tirando a gordura do fígado, já melhora bastante. Então, é você parar qual foi a causa e tratar para poder você viver muitos anos. Eu tenho um paciente que já tem mais de 10 anos de tratamento de cirrose e está muito bem, obrigada. Eu tenho um paciente que ele nem lembra que ele tem cirrose. Exatamente, né? Vai muito do desenvolvimento dessa pessoa, né, no tratamento mesmo. Doutora Nayara, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Fala Cidade, abrindo esse nosso quadro, e a gente abriu aí com o pé direito, porque eu tenho muita certeza disso, que quem nos assiste hoje, né, tem essa dificuldade também de entender um pouco sobre esse assunto. Portanto, a senhora já esclareceu muito aqui. Muito obrigado. Eu que quero agradecer o convite, a presença. Eu adoro falar sobre assuntos sobre o fígado, porque eu acho que são assuntos muito importantes, que têm um impacto muito grande na comunidade, né? E eu fico feliz em poder estar esclarecendo todas essas dúvidas. Eu acho que um pouquinho, cada dia mais, a gente vai conseguir conscientizar a população a fazer o máximo possível por si, né? Porque não é para os outros, é para si mesmo. Eu acho que isso é muito importante. E eu queria aproveitar e dizer que na minha página pessoal no Instagram, doutora Nayara Benevides, eu estou sempre trazendo assuntos novos, não só de fígado, mas gastrointestinal também, sempre esclarecendo dúvidas. Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana para vocês poderem estar acompanhando por lá.